Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, para vocês. Vamos lá ler a Bíblia? Gênesis 40 é o texto que nós vamos ler e meditar nessa noite. Gênesis capítulo 40. Se você perceber alguém que não trouxe a Bíblia, brigadão, Marcão. Aí você convida a pessoa para acompanhar a leitura. Amém? Gênesis 40 vai mostrar para nós José interpretando dois sonhos. Diz assim: depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, na prisão onde José estava preso. O capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse. Depois que estiveram muitos dias na prisão, ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam na prisão da casa do seu senhor: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Responderam-lhe: tivemos um sonho e ninguém há que interprete. Disse-lhe José: não pertence a Deus as interpretações? Contai-o a mim, peço-vos. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Disse-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as exprimia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu cargo. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, que quando era seu copeiro. Lembra-te, porém, de mim, quando te for bem. Usa, peço-te, de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta prisão. Pois fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Quando o padeiro-chefe viu que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia de todas as manjares de Faraó, arte de padeiro, mas as aves os comiam no cesto da minha cabeça. Então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó tirará fora a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne. Ora, no 3º dia, o dia do aniversário de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. Levantou a cabeça do copeiro-chefe e do padeiro-chefe na presença dos seus oficiais. Restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Amém? Gênesis capítulo 40, é bom saber que nós já andamos um bocado, né, no estudo da palavra do Senhor. Este capítulo 40 vai trazer este único assunto, que é José interpretando 2 sonhos. Tá? Ele interpreta o primeiro sonho do copeiro, e depois ele vai interpretar o sonho do padeiro, todos eles servos de Faraó. Bem, vamos lá então no nosso texto. 2 servos de Faraó são presos por ofendê-lo e são levados à prisão, e lá eles ficam a cargo de José. O texto começa dizendo isso para nós: olha, depois dessas coisas, ou seja, aquelas coisas que nós vimos no capítulo 39, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os 2 oficiais, contra o copeiro e contra o padeiro, e então mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão onde José estava. Note que os 2 são presos na prisão onde José estava, que por sinal
é na casa do capitão da guarda, que é o ex-patrão de Faraó. Desculpa, de José. Eu quero que você preste atenção, veja bem. Veja bem, abra a tua Bíblia e não fecha. Se você fechar, você perde essa. Verso 2, indignou-se Faraó contra os dois oficiais, contra o padeiro e contra o copeiro. Verso 3, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, na prisão onde José estava. Verso 3, agora vira para o capítulo 39, versículo 1 e veja lá quem é Potifar. Quem abriu pode ler, capítulo 39, versículo 1, quem era Potifar? Pode ler, mas eu quero que leia alto. Você viu quem é? Então tá claro, não tá? Você viu? Talvez você nunca tinha percebido. Mas na verdade, isto aqui deixa claro para nós que o patrão dele parece, vírgula, entendam, entre as parece que não acreditou muito na traição da mulher dele, não. Você notou aqui, olha bem, ele foi vendido a Potifar, que é o capitão da guarda. Aqui, José está preso. E aí fala onde? Porque quando esses dois oficiais de Faraó foram presos, Faraó indignou contra os dois e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, na prisão onde José estava. E olha mais o versículo 4. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse e jogou os camaradas na mão de José. Certamente, ele ali sabia que José era um homem diferente, porque lá na casa dele já tinha mostrado que era. Ou você se esqueceu do capítulo que nós lemos na semana passada, que foi esse capitão da guarda, patrão de José, no capítulo 39, disse a palavra que achou graça aos olhos dele, de tal maneira que o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa, e entregou nas mãos de José tudo que ele tinha, versículo 5, capítulo 39. E desde que esse homem pôs José por mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. E o capítulo 6 diz, assim Potifar, o capitão da guarda, que agora José está preso na casa, que certamente era uma prisão, deixou tudo que tinha nas mãos de José, de modo que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E aí a Bíblia vai dizer que José era atraente. E aí, semana passada, eu lancei a seguinte questão. Ser atraente não foi muito bom para José nesse serviço dele, não é? Todo mundo sabe por quê. Porque ele era atraente, que ele era bonitão, nós falamos sobre isso, é que a mulher deu em cima dele. Talvez se ele fosse um canguiço, nós falamos isso, talvez a tentação teria sido diferente. Mas então, irmãos, eu quero que você note esse detalhe. Eu notei e fiz questão de colocar. Esse texto lido com paciência na sua casa, igual eu li, vai deixar você entender, vai deixar assim, a gente vai sentir, não que esteja escrito, que o camarada de fato sabia que José era um homem muito abençoado, e que mesmo ao colocá-lo na prisão, quando chegou 2 presos de Faraó, ele colocou esses 2 presos nas mãos de José. E não me assusta o fato de José, na prisão, rapidinho, se tornar um chefe, se tornar um líder. E nós vimos na semana passada, irmãos, que não adianta onde te coloquem, não adianta onde coloquem um servo e uma serva de Deus, ele é exaltado mesmo que esteja na prisão, tá? Então vale você lembrar isso. Então os 2 servos de Faraó são presos porque ofenderam Faraó, e foram levados à prisão, e lá esse cara a cargo de José. E nós notamos aqui que o lugar onde ele estava, a prisão era na casa do capitão da guarda, que na verdade era o ex-patrão de José. Bem, em sua providência, Deus usa sonhos para falar. Mas dessa vez, Deus não vai falar com José em sonhos, como ele falou enquanto José habitava na casa do seu pai. Lembra que José teve sonhos e contou para os seus irmãos, e que chegou aos ouvidos dos pais, e que por causa destes sonhos, os irmãos de José se irritaram tanto contra ele, que eles tramaram a morte de José. Então veja bem, Deus agora fala em sonhos, mas não é com José, vai falar com o copeiro e com o padeiro. Agora, preocupado com o bem-estar desses camaradas, do copeiro e do padeiro, José pergunta a eles
sobre o motivo que eles estavam tristes. E aí os camaradas vão começar a narrar o sonho. Veja que partiu de José saber por que os camaradas estavam tristes. Veja bem, versículo 5 do capítulo 40. Ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos. E aí, o versículo 6 diz que quando José veio a eles pela manhã, viu que eles estavam perturbados. José viu que os camaradas estavam diferentes. E a minha Bíblia diz que ele viu que eles estavam perturbados. E no versículo 7, a Bíblia diz então que José perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam na prisão da casa do seu senhor. Veja aí, prisão da casa do seu senhor, era a prisão da casa do seu ex-patrão. Ele perguntou assim: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Bem, eu queria parar só um tiquinho nesses dois versículos, 6 e 7, porque partiu de José que os camaradas estavam tristes. E eu queria que você pensasse o quanto é importante você se preocupar com as pessoas que estão ao seu redor. O desenrolar de tudo isso foi benefício para a vida de José. Porque foi através desse contato que ele teve com os dois presos junto com ele, é que Deus veio a libertá-lo da prisão no futuro. Mas o ponto de partida é, os camaradas cometeram algum delito, foram presos junto com José. José, em determinado momento, viu que esses dois presos levantou de manhã perturbados. E ao invés dele levar a sua vida normalmente, naturalmente, tipo, eu não tenho nada a ver, isso é problema desses camaradas, eles estão tristes, também eles fizeram coisa errada. Ao invés de José começar a agir como eu e você agimos, quando nós encontramos alguém triste, a gente fala, isso não é do meu problema mesmo. Eu gosto de perguntar às pessoas, se elas, quando eu vejo que elas estão diferentes, quem convive comigo já sabe. Eu pergunto às vezes se está emburrado, está triste, está cansado. Porque geralmente a gente percebe que a pessoa está diferente. Está emburrado, está triste, está cansado, o que está acontecendo? Meu irmão, você tem que entender, você precisa começar a se preocupar com os outros também. Não, preocupar com os outros não, deixa eu corrigir. Você precisa se preocupar quando você notar que as pessoas estão com o semblante abatido. Isso faz bem. E o retorno disso, quem recebeu foi José. Imagina a cena, se José não tivesse chegado até eles e perguntado, por que vocês amanheceram com o rosto triste assim hoje? Imagina a cena. Será que tinha acontecido tudo o que aconteceu? Os camaradas vão falar, porque nós sonhamos um sonho e nós estamos perturbados. Então me conta o sonho, vocês não sabem. Os camaradas disseram primeiro, é que nós tivemos um sonho e ninguém interpreta. Aí José virou, peraí, vocês não sabem que a Deus pertence as interpretações? Olha o diálogo. Aí o camarada vai, então conta o sonho. Ele interpreta. Aí o outro vai, conta o seu sonho, ele interpreta. Mas você já notou que a partir da interpretação do primeiro sonho, é que José depois é livre da prisão? A gente às vezes é muito egoísta e ignora uma cara triste. A gente ignora um semblante abatido. E é muito comum ter um sentimento que na psicologia a gente estuda muito. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, blasé. Já ouviram falar em sentimento blasé? Então vocês vão na internet, busca lá, vocês vão buscar o resultado, o significado melhor ainda, e mais próprio. Sentimento blasé é aquele que eu não tenho nada a ver com nada, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo, então eu levo a minha vida. Sabe aquele camarada que passa na rua, não está nem aí para ninguém, você convive com a pessoa, não está nem aí, que não é problema seu? Então, querido, veja que José não foi assim. Ele se preocupou com as pessoas que estavam lá. Vamos pensar que ele era um chefe lá na cadeia, quer dizer que ele se preocupou com seus súditos, ele preocupou com quem estava abaixo dele. Mas se ele era só mais um preso, também ele se preocupou com outro preso. Eu quero que você pense nisso, tá? Então eles começam a narrar o sonho deles para José. A partir do versículo 6, nós encontramos esse diálogo entre eles, e logo em seguida, a partir do versículo 9, eles começam a narrar o sonho. Bem, um detalhe, conhecedor de sonhos, e também de que Deus é o único que pode interpretá-los, José os ouve e dá a interpretação. Veja bem, irmão, José teve 2 sonhos que foram registrados na Bíblia. Quando ele contou esses sonhos para os seus irmãos, eles ficaram com raiva dele.
Quando ele contou para o seu pai guardou aquilo no coração, um pouco assustado. Então, a experiência de José com sonhos, certamente deu a ele segurança para falar isso que ele falou no versículo 8, quando os camaradas disseram, nós sonhamos, mas não existe ninguém que interpreta o sonho que nós tivemos. Aí ele vira e fala, não pertence a Deus as interpretações? E ele falou, me conta o sonho de vocês. A maioria de nós não presta atenção em sonho. Mas a maioria das vezes que Deus falou com as pessoas foi em sonhos. A maioria das vezes. Mas a gente ignora sonho. Para a maioria de nós, sonho não faz sentido. Você levanta de manhã e nem lembra qual. Eu, por exemplo, sonhei essa noite, só que eu não consegui lembrar. Tem alguém que sonhou essa noite? Quem tem, levanta a mãozinha. Você lembra do sonho? Eu não consegui lembrar. Eu anoto os meus sonhos, mas só que dessa vez não deu para lembrar, só que não esquentei a cabeça. Eu levantei, sonhei. E agora? Não lembrei. Mas a maioria de nós não está nem aí para o sonho. Mas vale a pena prestar atenção no que é que você está sonhando. E lá na frente nós vamos dar uma dica de interpretação de sonho. Uma dica, tá? Uma dica apenas. Bem, então José já tinha uma experiência, porque havia sonhado. Então ele era conhecedor de sonhos. E também de que Deus é o único que pode interpretar esses sonhos. Então José começa a ouvir esses sonhos e passa a interpretá-los. Do versículo 9 ao 15, você vai ver o desenrolar do primeiro sonho. O sonho do copeiro era bom. E José lhe diz, então, que em 3 dias ele seria solto da cadeia. Olha, o sonho do camarada era bom, teve uma boa interpretação. Uma interpretação feliz, vamos dizer assim. Tinha um final feliz. José, então, dá a interpretação para o camarada, avisa para ele, 3 dias, viu? Você vai ser livre dessa cadeia. Mas José pediu ele um favor. No versículo 14, ele fala, lembra-te, porém, de mim, quando te for bem. Peço-te de compaixão para comigo. E depois faça menção de mim a Faraó e tira-me desta prisão. Olha que o favor de José não foi apenas, lembra de mim, interceda por mim diante de Faraó. Ele pediu além disso, ele falou, tira-me desta prisão. E aí, se você me disser que a interpretação de sonhos pertence a Deus e José não teve esforço nenhum, senão ser usado por Deus, mas ele pediu um favor, ele falou, olha, ele aproveitou da situação de dom de Deus, de interpretar da parte de Deus, e falou, lembra de mim, fala com o Faraó e me tira daqui. Ou seja, me dá um jeito, depois que você estiver lá fora, lembra de mim, me tira daqui. E aí, a gente pode usar os dons para benefício próprio? Vendo, eu estou só lançando uma interrogação. Porque aqui ele acabou de falar no versículo 8 que as interpretações são de Deus. E aqui embaixo ele acerta na mosca a interpretação, né? A gente sabe que ele acertou. E aí ele vai, já usa da oportunidade e fala, meu camarada, o verso 14, quando você sair daqui, quando tudo te for bem, eu vou te pedir uma coisa, tenha compaixão de mim. Fala para mim, fala de mim para Faraó e me tira dessa prisão. E é claro que ele não estava pedindo, fala para Faraó que eu sou bonzinho. Fala para Faraó que eu interpreto sonho, não é assim? Fala para Faraó que, sei lá, Deus está comigo. Só estou te lançando essa questão porque muitos criticam o uso dos dons para benefício próprio. E eu gosto de pegar a Bíblia quando ela nos mostra, em algumas situações, que as pessoas são espertas e astutas e fazem bom uso do dom que Deus lhes deu. Ou da oportunidade que Deus lhes deu. Existe uma discussão muito grande em torno disso, e tem gente que é ignorante com relação à Bíblia, e sai por aí dando suas opiniões sem pé e sem cabeça. E a gente não pode, irmãos, ou a gente fica com a Bíblia e conhece a Bíblia como ela é, ou então a gente não dá opinião. Uma das coisas que eu acho mais irritante quando a gente está dando um estudo, que a pessoa que está dando o estudo, ela toma como base as opiniões próprias, aquilo que acha. Você pode falar o que você acha, você pode dar suas opiniões, mas saiba o que a Bíblia diz com relação àquilo, é isso que importa. Eu costumo dizer que a minha opinião não importa tanto quanto o que a Bíblia diz. E aqui você está vendo a situação. Ele tirou um certo proveito daquela situação e pensou em si mesmo, olha, lembra de mim, quando você estiver fora, fala com o Faraó, fala de mim com o Faraó e me tira deste lugar onde nós estamos hoje, na prisão. Bem, aí você vê então que ele faz esse pedido. Agora, observe um detalhe na história de José.
Eu coloquei que ele predisse, é só para não para caber o texto que eu queria ali. Geralmente eu gosto de usar essa letra aqui, irmãos, tamanho 47 para cima. Então, para não ficar pequenininho, menos de 47, fica ruim para ler ali, tá? Agora ali está pequenininho, eu gosto de aproveitar a letra maior. Eu coloquei que ele predisse, mas você sabe muito bem que José não predisse nada, né? Foi Deus e ele interpretou. Mas vamos lá, observa que José predisse a libertação do copeiro. Ele falou para o copeiro: olha, copeiro, você sonhou e o seu sonho é esse e esse. A interpretação é que em 3 dias o faraó vai levantar a sua cabeça, vai te restaurar no teu cargo e pronto. Ou seja, em 3 dias você vai estar livre. Mas agora, veja bem, ele conseguiu isso, predizer da parte de Deus, né, que o copeiro ia ser livre. Ele predisse que ele seria exaltado e honrado quando ele sonhou lá atrás, aqueles 2 sonhos que ele seria honrado. Mas, irmãos, o seu sofrimento na prisão que ele estava passando, a Bíblia não relata que ele sonhou ou que Deus mostrou para que ele pudesse predizer, ou prever, como queira, o seu sofrimento. Eu estou sendo claro ou está complicado? Estou claro ou está complicado? Hein? Está complicado ou está claro? Vocês estão entendendo? Como é que Deus é misterioso? Deus deu 2 sonhos lá, que os irmãos iam se curvar diante dele e que o pai também ia se curvar. Sonho bom, boa interpretação, sonho feliz. Todo mundo quer um sonho desse. E ele vai para lá. Mas você já notou? E agora ele consegue também predizer, ele consegue interpretar o sonho do copeiro. E é sonho bom, que o camarada em 3 dias ia ser livre. Mas você já notou que ele não conseguiu ver esse sofrimento dele? Deus não mostrou em sonho para ele, em nada, que ele ia rapar, comer mal como ele comeu, viver mal como ele viveu naquela prisão? Por que eu estou colocando isso? Porque nós vivíamos uma onda, meio que tudo é muito bom na vida, mas nós esquecemos de alguns detalhes na vida, que tudo é muito bom, mas muitas vezes tudo é muito bom, porque tudo é muito ruim, mas Deus está conosco e faz a coisa ficar boa. Lembra lá dos rapazes na fornalha de fogo? Deus não os livrou da fornalha de fogo, não, eles caíram na fornalha. Mas a questão é que Deus estava com eles dentro da fornalha e o rei viu que tinha uma pessoa lá que não havia sido jogada. Então, querido, existe hoje uma onda errada, antibíblica, fora da Bíblia, de que tudo é muito bom, mas nem tudo é muito bom. Ou melhor, como eu disse ali, tudo é muito bom, mesmo estando tudo muito ruim, porque Deus está conosco e aí a coisa fica boa, porque Deus está presente. Lá havia um fogo na fornalha, que foi aceso muitas vezes mais, mas Deus estava na fornalha e não permitiu que fossem queimados. Deus estava lá na cova dos leões, tampando a boca do leão para não comer os seus servos. Então, querido, olha bem, presta atenção. José conseguiu interpretar e predizer a libertação do copeiro. José conseguiu também, através dos seus sonhos lá, bonito, entender que seria exaltado e honrado, né, por seus irmãos, seus pais, mas ele não previu, e nem mesmo sonhou, a Bíblia não registra, do seu sofrimento na prisão. Ele passou por isso e teve que entender o que estava acontecendo. E aí? Ou seja, vamos adiantar as coisas, porque nós sabemos que nós lemos na Bíblia. Lá naqueles sonhos, Deus estava dizendo para Faraó, para José mesmo, o quê? Lá nos sonhos dele: José, você vai ser governador de uma grande nação, não é assim? Do Egito. Você vai dominar, você vai salvar sua família, seus irmãos vão se curvar diante de você, José, seu pai também, vão precisar de você. Deus estava dizendo isso para ele, mas eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer da parte de Deus. O percurso, a partir do momento que Deus te falou que vai fazer algo na sua vida, até que aquilo se concretize, existem dificuldades e você precisa estar preparado para elas. Mesmo que Deus não te tenha dito, saiba agora que tem, porque ele não disse para José: ó, José, você vai ser governador, você vai dominar, seus parentes vão se curvar diante de ti, você vai ficar muito grande, muito famoso, mas te prepara, porque você antes disso seus irmãos vão querer te matar, depois eles vão resolver te jogar na cisterna, depois vão te pegar da cisterna, vão te vender para os ismaelitas, depois eles vão te vender para Potifar, que é o capitão da guarda de Faraó, e lá, José, te prepara que você vai ser muito tentado, de lá você vai para a prisão, lá na prisão você vai sofrer, aí lá da prisão eu vou te tirar e vou te colocar governador. Não existe isso na Bíblia, meu irmão e minha irmã. Mas este percurso estava entre a promessa e o cumprimento da promessa.
E eu pergunto, por que nem sempre Deus mostra tudo para a gente? Mas aí não é para eu responder, e é para você pensar. E a maioria de nós tem promessa de Deus para a nossa vida, eu sei que tem, a maioria tem promessa de Deus para a vida. E fica focado lá na promessa. Mas quando vem os desafios na caminhada, a maioria desiste, porque não conhece Deus. E nem sabe que Deus está preparando, está moldando, está ensinando. Você precisa entender Deus, conhecer Deus, para não ser enganado. E nem duvidar de Deus. Deus é poderoso para cumprir as promessas que Ele te fez. Mas você tem que entender. Melhor do que viver as promessas de Deus, sabe o que é? É viver o processo até chegar lá. Cada passo, cada caminhada, cada luta, e você olha de lá, Deus está contigo. Aí levanta o inimigo, levanta Faraó, e você vê, Deus está contigo. Você vê 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não sendo atingido. O melhor é o processo até chegar lá. Mas a maioria de nós ignora o processo, porque foca na bênção e encontra uma teologia errada por aí, que diz que o negócio é só aquilo lá na frente. Não, irmão, muito mais importante é Deus. Lembra uma frase que Deus me deu e eu coloquei lá na internet, nem sei onde está mais, aquela frase que é mais ou menos, os meninos irmãos já me ajudaram, mas eu esqueço. Mais ou menos assim, não é necessário que Deus nos livre da fornalha de fogo, não é? Contanto que Ele assuma o compromisso de estar conosco dentro da fornalha. É mais ou menos isso a frase. Porque eu entendi que Deus não precisa me livrar da fornalha. Mas se Ele falar comigo, eu vou estar contigo lá dentro, então manda ver, Deus. Porque a tua presença é melhor do que a bênção. Amém? É a minha interpretação. A minha interpretação, desculpa, é o meu entendimento de que é viver para Deus. Não me importa, Senhor, se o Senhor vai me livrar. Mas se o Senhor estiver comigo na fornalha de fogo, fica, Senhor. Porque eu prefiro estar contigo dentro da fornalha de fogo do que estar fora da fornalha e o Senhor não está comigo. Esta é a visão, este é o entendimento de quem de fato adora a Deus e ama a Deus. Pode mandar ver, Senhor, se o Senhor estiver comigo, nós vamos embora. Moisés entendeu isso de forma diferente. Quando Deus disse que não ia no meio do povo, porque o povo era pecador, e aí Moisés virou para Deus, e Deus falou, vou mandar um anjo diante de ti, que vai te livrar dos seus inimigos, mas eu não vou no meio do povo, porque o povo é obstinado. Se eu for, vou matar o povo todo, porque o povo é pecador. Moisés virou para Deus e falou, Deus, se o Senhor não for conosco, não nos mande passar deste lugar. Um homem de Deus, um homem atrevido, um homem que conhecia Deus. E na verdade eu costumo dizer que é fácil você encher a bola de Deus, com todo respeito. Isso cai na internet e eles vão deturpar o que eu estou falando. Mas é fácil você encher a bola de Deus. É fácil você fazer Deus ficar, esse eu amo, porque Ele me ama. Foi isso que Moisés fazia o tempo todo. Quando ele virou para Deus e com atrevimento falou, Deus, não nos faça sair daqui para ir para lá. Se o Senhor não for no nosso meio. Irmão, isso arrebenta com o coração de Deus. Você está dizendo, Deus, sem o Senhor nós não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos do Senhor, o Senhor é tudo. Mas ele explicou por quê. Não é porque o Senhor anda no nosso meio, Deus, que nós somos diferentes de todas as nações da terra. Ou seja, Deus, se o Senhor não estiver conosco, nós somos igual a todo mundo. E nós não queremos ser igual a todo mundo. Então, querido, você precisa entender. Convida a Deus para entrar na tua casa, mas não é igual a música canta lá não, que é só de boca não. Chega a essa conclusão. Deus, se for para eu viver sem o Senhor estar comigo, então não tem vida. Eu quero que o Senhor esteja comigo dentro da minha casa, dentro do meu coração, dentro da minha vida. É assim que a coisa deve funcionar, irmãos, tá? Esse é o princípio. Então José predisse todas essas coisas, mas quanto ao seu sofrimento, a Bíblia não registra que ele sabia. Bem, agora, seguindo a nossa leitura, que nós vamos agora seguir a partir do versículo 16, quando José acabou dizendo para o copeiro, lembra de mim quando você estiver lá, tá? Conversa com o faraó e me tira daqui, porque eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Um detalhe que eu não pus ali no versículo 15, ele fala assim para o copeiro, quando você estiver lá fora, intercede por mim para eu não ficar preso. Sabe por quê? Porque eu fui roubado na minha terra, ou seja, da terra dos hebreus, fui roubado. Eu nada aqui fiz para que eu me pusesse nessa masmorra. Um detalhe bonito, irmãos, José aqui não acusa seus irmãos de tê-lo vendido,
nem de tê-lo prendido. José aqui não acusa a mulher de Faraó por ter mentido. José, nesse versículo aqui, não acusa a mulher de Faraó, desculpa, a mulher de Faraó não, a mulher do capitão da guarda, do Potifar, de tê-lo seduzido, ou assediado é melhor. Eu queria parar no versículo 15 e dizer o quanto é importante nós crentes, quando quisermos mostrar que somos santos, não diminuirmos as pessoas que nos ofendem e nos maltratam. Isso é de Deus, amém, irmãos? Vou repetir. No versículo 15 ele fala, olha, eu fui roubado da minha terra, a terra dos hebreus, e eu aqui nada fiz para estar preso. Ele fala assim para o copeiro, ó copeiro, quando você for embora, fala com o Faraó por mim, depois me tira daqui, porque na verdade eu fui roubado da terra dos meus pais, e aqui eu não fiz nada para ser preso. Mas você notou que ele não acusa seus irmãos de terem tentado contra a vida dele, tentado matar, e também não acusa a mulher de Faraó, de Potifar, por ter maltratado e levado ele na prisão. E aí Deus tocou no meu coração e disse, diga, os crentes precisam aprender, quando eles estiverem se defendendo, eles não precisam acusar ninguém, e nem mesmo quem os acusa, quem lhes faz mal, porque a mulher de Potifar, de fato, foi uma mulher muito malandra, e nós vimos aí, uma mulher sem caráter, além de seduzir o José, querendo ir para a cama com o José, traindo seu marido, na verdade, né, com isso, ela acabou jogando José na prisão. E aqui era o momento para José se levantar e se defender e dizer que ele era muito santo, que estava no lugar errado, que a mulher não prestava. Mas ele não citou o nome da mulher. Ele só falou, aqui no Egito eu não fiz nada para estar aqui nessa masmorra. E depois, quando ele vai falar dos seus irmãos, que eles o venderam e o maltrataram e mataram, ele abre a boca e diz, ele diz o seguinte, fui roubado da terra dos hebreus. Era hora de dizer, ó, eu fui vendido para essa terra estranha aqui, por meus irmãos, que eles me maltrataram e fizeram mal, meus irmãos não prestavam desde a infância, eu ficava levando recado das maldades que eles faziam para o meu pai. Irmão, esse texto do versículo 15 me mostra que a gente não precisa de menosprezar, diminuir e nem falar das falhas e pecados dos nossos irmãos, quando nós quisermos nos defender diante dos homens e até mesmo diante de Deus. Amém, irmãos? Tenta aplicar isso na tua vida de alguma maneira, tá? Eu achei muito bonito, porque às vezes a gente só vê o José, governador do Egito, mas não vê o José aqui, ó, um homem de Deus que soube usar a sua boca e a sua língua sem falar mal de quem nós costumamos falar mal. Quando alguém me pisa no calo, quando alguém me maltrata, quando alguém ganha arma para mim, eu sou mestre em descer o pau nessa pessoa com outras pessoas. Assim eu derrubo aquela pessoa e me coloco como bom. Era a hora oportuna de José fazer isso. Só que ele não fez. Ele só falou, eu fui roubado da terra dos hebreus e aqui no Egito eu não fiz nada para estar aqui. Eu sou inocente, mais nada. Ele não acusou ninguém. Aprenda, querido, que a nossa arma, ela é espiritual. Então a gente não precisa acusar uns aos outros para nos destacar como santos e quanto bons, tá? Bem, a interpretação feliz do copeiro acabou encorajando o padeiro a dizer o seu sonho, mas o seu sonho estava dizendo que o seu fim era a morte. Aí eu coloquei aquilo para você meditar. Assim, muitos hipócritas, entre parênteses, entre aspas, ao ouvirem boas promessas feitas a bons crentes, se incluem no meio dessas boas promessas feitas a bons crentes, não sabendo que Deus retribui a cada um segundo a sua obra. O que tem de gente vibrando com boas promessas que Deus fez para gente boa, mas eles não se encaixam nela porque são crentes maus, são crentes que não oram, crentes que não buscam a Deus, crentes que não transformam suas vidas, crentes cujas línguas continuam falando as coisas más, crente que só profetiza desgraça com a sua boca, crente que não honra um ao outro, não honra sua esposa, não honra seus líderes, não honra seu pastor, sua pastora, e cheio de crentes maus, mas se apoia nas promessas boas que Deus fez para boas pessoas. Escreva isso que está ali no teu coração, irmãos. Deus não faz boas promessas para crentes que são maus, ou maus crentes. Vigia. E não vai na onda de pegar carona em promessa que Deus fez. Tem muita gente viajando na maionese, tá, irmão? Acha que promessa, Deus anda fazendo promessa assim. Não, vigia, tá? Presta atenção. Isso aqui, esse ensinamento eu carrego ele comigo. Porque o copeiro, a interpretação do sonho dele foi boa, o padeiro ficou, esse trem tá bom, né? Então vou entrar dentro, porque o versículo 16 que me dá respaldo para dizer aquilo que eu disse. O versículo 16 é assim, olha,
Quando o padeiro-chefe viu que tinha interpretado bem, ele virou para José e disse: eu também sonhei. E olha que o sonho dele até parecia. Lá o camarada viu videiras, né? E aqui ele diz: olha, eu também sonhei. E 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto que estava na minha cabeça, havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro. Mas acontecia uma coisa: as aves os comiam no cesto na minha cabeça. Aí José pegou e falou para ele: olha, essa é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Até aí deve ter vibrado. Igualzinho lá o do padeiro, que falou que essa é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Quando ele fala os 3 cestos são 3 dias, deve ter ficado alegre. Mas aí José vai no versículo 19 e diz: olha, dentro de 3 dias, Faraó vai tirar fora a tua cabeça e vai te pendurar no madeiro. E as aves comerão a tua carne. Viu? Não viaje na maionese. Porque Deus prometeu para o teu irmão do lado, se é bom, vigia. Porque pode não servir para ti. Precisamos mudar de vida, irmão, mudar comportamento. Esse negócio de andar de carona na bênção dos outros não funciona. Eu já disse aqui em uns estudos passados: vigia com quem tu andas, porque vai respingar em ti bênção ou maldição daquela vida. Respingar. Eu usei o termo respingar. Se você anda com a pessoa abençoada, vai respingar das bênçãos daquela pessoa na tua vida. Se você anda com a pessoa amaldiçoada, vai respingar a maldição na tua vida. Então você precisa limitar a sua convivência com aquelas pessoas que estão debaixo de maldição, para que não respingue em ti maldição. Comece a andar com quem é abençoado, para que respingue em ti bênção. E as bênçãos de Deus na nossa vida, irmãos, elas virão à medida que nós permitirmos que o Senhor nos transforme a cada dia. Como nós precisamos medir nossas palavras, como nós precisamos medir nossos pensamentos, como nós precisamos medir nossas ações, porque elas têm peso e valor diante de Deus. Nós não estamos aqui julgando o padeiro. Não, de forma alguma. Porque a Bíblia não diz o que eles fizeram. Não diz o que o copeiro fez. E nem diz exatamente o que é que o padeiro fez. Mas diz que a palavra garante no versículo 1 que eles ofenderam Faraó. E Faraó se indignou com eles e mandou eles para ser preso. Mas só que o que saiu da boca de José se cumpriu. Um foi liberto e o outro foi enforcado. Então a gente precisa vigiar, querido. Muitos hipócritas hoje, muitos crentes, hipócritas aqui eu pus entre aspas, irmão, para você entender. Tem muitos crentes, bobo, hipócrita, fingido, que quando eles ouvem as boas promessas que Deus faz a bons crentes, eles se incluem nelas, incluem nas mesmas, não sabendo que Deus retribui a cada um segundo as suas obras. Não adianta, querido. Se a promessa de Deus é de bênção para um irmão, porque aquele irmão tem feito coisas que é digno de bênção, não vai na onda que aquela bênção vai chegar a ti, porque não vai, tá? Bem, o que diz a palavra de Deus em Romanos 2, versículos 6 e 8? Diz assim: Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem. Está vendo, irmãos? Vida eterna a quem com perseverança em fazer o bem, não coisas más, procuram glória, honra e incorrupção. Mas Deus reserva indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, querido, não pensa que boas promessas feitas a boas pessoas, não se inclua nela se você está incluído no grupo dos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Não vai funcionar para ti, não tem bênção para ti, muito pelo contrário. A Bíblia diz que há indignação e ira da parte de Deus para aquelas pessoas que são tudo isso aí. O que é ser contencioso? Quem tem uma tradução que fala diferente? Hein? Mais ou menos isso aí. Contencioso, só contenda, só. Sabe aquela pessoa que
misericórdia, nem precisa falar, é isso mesmo que você está imaginando, tá, irmãos? Também desobediente à verdade, Deus fala a verdade, a pessoa desobediente, e é obediente à iniquidade. Não funciona, não pensa e não viaja, e não se inclua nas promessas, nas boas, vamos dizer assim, promessas de Deus para a vida daquelas pessoas que são boas. Seja bom, seja um crente bom, seja um crente fiel, seja um crente santo, transformado, para que o Senhor também prometa coisas boas para a tua vida. Cada um colhe de acordo com as suas obras. Ó, Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Em outras palavras, não tenha medo de dizer, meu irmão, hoje você colhe, hoje eu colho, hoje nós colhemos aquilo que o Senhor viu que nós merecemos. Quem pode dar glória a Deus, diz amém? Amém. Você sabia, irmão? Eu recebo e você recebe o que nossas obras diante de Deus dizem que nós merecemos. A Ele toda a glória. Se tudo não está bom para ti, aceite como o melhor de Deus para a tua vida. E vamos buscar a Deus para que as coisas melhorem. Está faltando algo? Deus, eu quero mais. Deus, eu quero mais. Mas entenda que a cada dia Deus te dá o melhor dele para ti. E Deus está nos ensinando o tempo todo. Pastor, você está querendo dizer então que o melhor de Deus para José era ele estar nessa prisão? Sim, porque lá na frente eu pus um slide, se eu não estiver enganado, para te dizer. José não estava naquela prisão porque ele cometeu algum crime. A prisão era o melhor de Deus para José. Você tem coragem de receber que as dificuldades em determinados momentos, dificuldade para pessoas igual José, que era santo e reto, você consegue receber da parte de Deus? Que a prisão para um homem como José, santo e reto, é o melhor de Deus para ele, você consegue receber? Porque a Bíblia não mostra que José cometeu algum erro para ir para lá. Então, querido, você precisa entender que às vezes Deus está na coisa, Deus está no controle, Deus está conosco. José tinha que ser um camarada muito experimentado para a tarefa que ele tinha para frente. Amém, irmãos? Você sabe disso? Aquele frangote, não sei nem o que significa frangote, mas estou falando, porque a Bíblia diz que ele tinha 17 anos, quando ele começou a sonhar e contou os sonhos para os seus familiares. É frangote mesmo que fala? Menino novo, é, né? Pode ser, né? Pois é, aquele frangote de 17 anos, jamais poderia ser governador do Egito. Você está com o livro na mão, meu irmão, você está com o manual na mão e não vigia, não entende? Tem muita gente, criança espiritualmente, querendo galgar lugares. Frangote, lá do capítulo 37, depois você pode ler na sua casa, ele tinha 17 anos quando ele começou aqueles sonhos dele, e eu quero que você entenda o seguinte, aquele menino não podia jamais governar o Egito, se tornar o segundo, o primeiro depois de Faraó. A prisão, a tentação do adultério, da fornicação, era para fazer dele um homem de pulso, um homem conhecedor de Deus, um homem santo, um homem que pudesse ser exaltado pelo Senhor. Mas a gente tem que entender isso, tá, irmãos? Então, vigia, cada um é recompensado segundo as suas obras, é a palavra de Deus que diz, e nós não podemos mudar. Bem, aí eu coloquei o tal slide que eu disse para vocês. Não foi o pecado que levou José à prisão. Tá vendo? Ele estava ali, irmãos, não porque ele pecou, mas foi o erro do padeiro que o matou. Por que eu estou dizendo isso? Para você não pensar que todo mundo que está na prisão cometeu crime. José não havia cometido crime e ele estava na prisão. Mas o padeiro errou e ele, por isso, pagou com a própria vida. Agora, lembre-se um princípio. Quem gosta de sonhos e gosta de pensar em sonhos, eu quero que você entenda uma coisa. Um princípio em interpretação de sonhos é isso. Maus sonhos não podem esperar boas interpretações. Presta atenção, sonhadores. Maus sonhos, se você sonhar um sonho mau, não espere boas interpretações, porque não tem jeito. Olha o detalhe do sonho do copeiro que foi livre. Ele disse: em meu sonho, olha bem, havia uma videira diante de mim. O que é videira? Não é vidreira, tá? É uma videira. Diante de mim havia uma videira. Olha bem, irmãos, na videira havia flores e os cachos estavam maduros. Olha bem, que coisa bonita.
Na minha frente tinha uma videira, a videira tinha flores, e os cachos que ela produzia de uvas, as uvas estavam maduras. Aí a outra parte do sonho é, o copo de Faraó estava na minha mão, ele era o copeiro, o copo do Faraó estava aqui na minha mão. E eu pegava as uvas da videira, bonita que eu via, uvas maduras, espremia as uvas no copo de Faraó e entregava o copo cheio do suco da uva na mão do Faraó. Veja o sonho. Agora depois você vê o sonho cá de baixo do camarada que depois que viu que o sonho do copeiro era bom, ele vai e diz o seguinte: eu também sonhei, verso 16. Ele era padeiro, né? Não se esqueça, eu sonhei. E 3 cestos de pão estavam sobre a minha cabeça. 3 cestos de pão na minha cabeça. Só que 1, 2, 3, no cesto mais alto, havia de todos os manjares de Faraó, tudo que ele gostava. Arte de pão, padeiro, pão, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Mas aí, irmãos, olha bem, as aves do céu vinham e comiam do cesto que estava na minha cabeça. Você já viu um ditado de ave e cabeça? Quem lembra um ditado que tem por aí de pássaro e de cabeça? Vocês sabem. O pássaro pode, mas... Você sabe. O pássaro pode até voar em cima da sua cabeça. Mas cagar na sua cabeça, depois eu tiro dali, não preocupa não, tá? Não é assim que tem um ditado aí? O pássaro pode até voar em cima da sua cabeça, mas cagar na tua cabeça... Então, olha bem, o sonho do camarada é que tinha cesto de pão 3, lá no último cesto, os passarinhos vinham e comiam os pães. Então, querido, o sonho dele não era bom não, era ruim. E é por isso que eu coloquei ali um princípio de interpretação de sonho. Maus sonhos você pode esperar, a interpretação não é boa. Mas não se esqueça que José disse que as interpretações pertencem a Deus. Mas o camarada sonhou uma coisa ruim, deu mal. Não é que se você sonhar que fulano morreu, ele vai morrer. A interpretação vem de Deus. Amém, irmãos? Às vezes você sonha que fulano morreu, mas as interpretações vêm de Deus. Deus está dizendo para ti algo, você tem que saber, a interpretação vem de Deus. Aí nós vamos seguir então. O camarada tinha expectativa de que isso seria bom para ele, não foi. Vou passar, agarrou aqui. Bem, a ocasião para o cumprimento da vontade de Deus sobre os sonhadores aqui, o copeiro e o padeiro, foi a solenidade de aniversário de Faraó. Veja bem, a Bíblia diz para nós no versículo 19 que concluiu José a interpretação dizendo que em 3 dias Faraó ia tirar a cabeça do padeiro, ia pendurar no madeiro e as aves iam comer a carne da cabeça do copeiro. E a Bíblia diz no versículo 20 que no 3º dia, exatamente no tempo em que José disse, o dia do aniversário de Faraó, este deu um banquete a todos os seus servos, e aí ele levantou a cabeça do copeiro e do padeiro, na presença dos seus oficiais. Ele restaurou o copeiro, chefe, ao seu cargo de copeiro, e este entregou o copo nas mãos de Faraó, como José havia dito. Mas ao padeiro-chefe ele enforcou, como José havia interpretado. E a ocasião, irmãos, me chamou a atenção. A ocasião foi o aniversário de Faraó. Ele fez uma solenidade. E aí, na solenidade, ele libertou o copeiro e ele mandou enforcar o padeiro. Que coisa bonita, né? No pleno aniversário, você vai, manda matar um e manda libertar o outro. Não é estranho? Mas olha o que eu achei na Bíblia. Oséias faz uma pequena referência a isso. E eu coloquei isso para você. Anote que essas festas de aniversário, em alguns momentos, eram momentos conturbados. Se alguém quiser ler, anote que eu coloquei ali. Olha o que diz Marcos 6, 21, e se eu não estiver enganado, 22. Eu acho que eu coloquei ali só 21. Finalmente, chegando a ocasião favorável em que Herodes, no seu aniversário, dava um banquete, aí eu saltei um pedaço e entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou Herodes e aos seus convidados. Então ele vai e vira para a moça e fala assim, pede-me o que você quiser e eu te dou. E você sabe o que ela pede. O que a menina pede?
Você entendeu, irmão? Me chamou a atenção, porque aqui era a festa de aniversário de Faraó. Ele salva um e mata o outro. E aqui era uma festa de aniversário de Herodes. Ele faz uma farra, a menina dança, ele gosta, ele empolga. Minha filha, pode pedir o que você quiser que eu te dou. Aí a menina vai, escuta lá a mãe dela. Pede a cabeça de João num prato. E ele traz lá numa bandeja, e traz. O que me chamou a atenção? Essas festas eram umas festas meio conturbadas. Os camaradas faziam umas doideiras, não era? Não era? E Deus usou aquele momento ali para fazer com que Faraó fizesse cumprir o sonho de José, tá, irmãos? Isso é muito sério. Pode passar para mim aí. Veja um detalhe. Veja o quão rápido as pessoas se esquecem daqueles que lhe ajudaram. O camarada vai, José vai no versículo 14 e fala, quando você for livre, copeiro, lembra de mim, fala com o Faraó sobre mim, e pede ele para me tirar dessa prisão. Só que o versículo 23 diz para mim o seguinte, que o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu de José. Irmão, presta atenção, as pessoas costumam se esquecer muito rápido daquelas pessoas que lhes ajudaram. Lembra, irmão, lembra, irmã, das pessoas que te ajudaram um dia na vida. Lembra de alguém que Deus usou para te ajudar desde a tua infância. Interceda por aquela pessoa diante de Deus. Começa a lembrar de quem te ajudou. Às vezes a gente tem uma boa profissão, um bom cargo, um bom lugar, e a gente não lembra de quem nos ajudou no passado. Às vezes alguém nos socorreu com um copo d'água, com um prato de comida, alguém orou por nós, alguém nos abençoou. Talvez alguém tenha sido instrumento de Deus para te abençoar, e você não está nem aí, nem lembra mais. Eu notei que as pessoas se esquecem muito rápido, mas muito rápido, de quem lhes ajudou. José ajudou o camarada e falou, lembra de mim? E a Bíblia relata que ele não se lembrou, ele se esqueceu. E aí, abra Amós, capítulo 6, versículo 6. Não precisa não, não precisa. Abra Amós, capítulo 6, versículo 6. Volta para mim aí. Para você ver que talvez seja por isso que Amós 6, 6 faz referência a se esquecerem da ruína de José. Quem achou, leia rápido. Na mesma velocidade que eu leria se estivesse ali na frente. Amós 6. Está vendo? Eu achei isso lá, achei engraçado. Parece que é por isso que o escritor, no livro de Amós, coloca que seja por isso que eles se esqueceram das ruínas de José. Bebe vinho, faz festa, está tudo bom, está tudo legal, mas se esquecem da ruína de José. Nunca devemos esperar, irmãos, mais das pessoas do que de Deus. José possivelmente aprendeu isso. Por quê? Um outro detalhe. Por que a Bíblia registra que o copeiro esqueceu de José? Eu entendi, irmãos, que as coisas que estão registradas na Bíblia não são à toa. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho certeza que o copeiro esqueceu de José, para que José aprendesse a não esperar a ajuda de ninguém, não. Por quê? Porque ele confiou na ajuda do copeiro e falou, quando você estiver lá fora, você lembra que eu falei com você que ele acabou usando o dom para benefício próprio? Porque quando ele interpretou o sonho, ele falou, você vai ser livre, mas quando você estiver lá, fala de Faraó, bate um papinho com o Faraó, que você estiver entregando o suco na mão do Faraó, fala para Faraó de mim, que eu sou um camarada bom, eu estou aqui. E ele diz por quê? Eu estou aqui porque eu fui roubado da minha família e que eu não fiz nada de mal. Então eu sou um camarada inocente. Intercede por mim, por Faraó. E a Bíblia relata para nós que o copeiro nem aí estava, ele esqueceu. Talvez Deus estava ensinando para José o seguinte, José, eu estou contigo. Você não precisa de pedir ajuda do copeiro, não. Eu cuido de ti. Amém, irmãos? Talvez seja por isso. Eu estou dizendo assim, isso é um direito que eu tenho de ler a Bíblia e interpretá-la, entender. Certamente, irmãos, é por isso que faz referência. E Deus acaba ensinando a José o seguinte, que nunca nós devemos esperar mais das pessoas do que de Deus. Confia em Deus, mas não confie nos homens. José aprendeu isso. Já estamos encerrando, irmãos. Eu quero que você preste atenção numa curiosidade bíblica. Olha ali uma curiosidade bíblica que eu achei. Olha lá, lê lá para mim uma curiosidade que eu achei bacana. José estava ali preso com mais duas pessoas, que eram o copeiro e o padeiro. Exatamente como Jesus, quando estava na cruz, tinha dois malfeitores ao lado dele, uma à direita e uma à esquerda. A um dos camaradas, José disse, lembra-te de mim quando te fores bem, que foi o copeiro quando ele saiu. E um dos malfeitores disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não é muito parecido? Ou não é? Ou eu enganei?
Não, querido, é muito parecido. É muito parecido. José estava preso e a Bíblia relatou que tinha dois do lado dele, junto com ele ali, que era esse texto mostra, que é o copeiro e o padeiro, quem sonhou. E aí José virou para o copeiro, que o sonho dele foi bom e ele ia ser livre. José virou e fala: lembra-te de mim quando te fores bem. E aí eu vi que Jesus também tinha do lado dele dois malfeitores. Mas só que foi um dos malfeitores que virou para Jesus e falou: Jesus, lembra-te de mim quando te fores bem. Ou lembra-te de mim quando estares no teu reino. Me chamou a atenção, falei: mas peraí, como é que as coisas parecem que quase que se repetem? A gente vê muita figura de Jesus ao longo da Bíblia. 3 dias, não foi? Que o camarada, que demorou para eles serem livres, e 3 dias para o outro morrer. Quantos dias que Jesus ficou morto? Não é? Aí a gente vai vendo essas coisas, isso vai nos chamando a atenção. Como a Bíblia age, como o Senhor age na palavra de Deus. Então eu deixei isso aqui. Um outro detalhe que me chamou a atenção, irmãos, que muita coisa pode acontecer na tua vida em 3 dias. Olha bem, num dia os dois tiveram um sonho, cada um. E em 3 dias, um estava morto e o outro estava lá em cima no topo, trabalhando, no mesmo emprego que ele tinha. Isso me preocupou também. Eu falei: Senhor, 3 dias, muita coisa muda na vida da gente. 3 dias você está rico, depois você está pobre. 3 dias está tudo bem na tua casa, depois está tudo ruim. 3 dias o camarada tiveram um sonho, 3 dias depois, eles estavam mortos. Aliás, um estava morto e o outro estava de volta para o seu serviço. Isso me chamou a atenção, tá, querido? Vigia, porque o nosso tempo aqui na terra é muito limitado. E as coisas podem mudar radicalmente. Dentro de 2, dentro de 1, dentro de 3 dias, dentro de 1 hora. Costumamos culpar o esquecimento do copeiro, tá? Nós costumamos dizer que o copeiro foi mau, porque ele esqueceu de José. Mas de igual modo, nós também, irmãos, esquecemos dos pactos e das alianças que nós firmamos com Jesus. Eu queria que todos pudessem ler isso ali, porque isso agora é meio que a conclusão, irmão. Presta atenção, olha. Nós costumamos culpar o copeiro porque ele se esqueceu de José. Mas de igual modo, nós também nos esquecemos dos pactos que nós firmamos com Jesus, não cumprindo o que nós lhe prometemos um dia. Reflita nisso. Lembre-se das promessas e dos votos que você fez a Jesus em tempos difíceis e cumpra cada um deles. É muito comum, na hora que as coisas estão ruins para a gente, irmão, a gente vai, faz votos, faz pacto, faz aliança com o Senhor e promete que vai fazer e diz isso aqui, diz isso, diz aquilo. E aí, quando as coisas vêm e aconteçam boas da parte de Deus, passa o tempo, a gente acaba esquecendo dos pactos que nós fizemos com o Senhor. Isso entristece o coração de Deus. Então, quando a gente, antes de levantar e culpar o copeiro, porque o copeiro foi muito bem, deu tudo certinho, e José havia dito para ele, José lhe fez bem e ele esqueceu de José, começa a lembrar. Lembra das muitas vezes que você firmou pacto com o Senhor Jesus, mas nunca cumpriu esses pactos. Sabe aquele quando a sua saúde estava ameaçada e você abriu a boca e disse: Senhor Jesus, se o Senhor me livrar dessa, e nunca você cumpriu o que falou? Sabe aquela adversidade que você estava vivendo e você abriu a boca e não, porque a partir de agora é assim, e você fez um pouquinho e logo depois você relaxou? É por isso que está registrado aqui, irmãos, que José combinou com o copeiro: ó, me ajuda quando você estiver lá fora. E o camarada saiu e a Bíblia diz que ele não se lembrou de José, muito pelo contrário, ele se esqueceu. É para te mostrar, meu irmão e minha irmã, e trazer para nós nessa hora, que muitos de nós, às vezes, fazemos pactos com o Senhor, muitas das vezes nós fazemos alianças, prometemos, fazemos votos, e a gente não os cumpre. E da mesma maneira, o Senhor se entristece com cada um de nós. Se tu fizeste um voto, prometeste, ou talvez não foi um voto nem uma promessa, mas você disse que faria determinada coisa e não fez, não demores mais em fazer aquilo que você fez. Tá? Tem gente que fala: se o Senhor me dá um emprego, eu vou dar tantos por cento. E aí dá uma vez, dá 2 e depois esquece. Vigia.
O Senhor me curar daquela doença, acabou. Agora a minha vida, vigia. Lembra-te das coisas que você disse diante do Senhor, para cumprir cada uma delas. Amém?